Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Papo Sebrae. Hoje estou com dois convidados, né? Vamos falar de um tema super estratégico para o Sebrae DF, que é a educação empreendedora. Estou ao lado da Ana Emília, ela é analista aqui do Sebrae e gestora justamente do projeto Educação Empreendedora. E ao meu lado esquerdo aqui o Francisco Celso, ele é professor, né? Ele ensina no Núcleo de Ensino da Unidade de Internação de Santa Maria e venceu a categoria Ensino Fundamental anos finais da segunda edição do Prêmio Educador Transformador, que é um prêmio, né, realizado pelo Sebrae, juntamente com o Instituto Significare e com a BET Brasil. Parabenizar, né, Ana? Pedir licença para você para receber o nosso convidado aqui. Tudo bem, Francisco? Tudo jóia, Estevão. Prazer recebê-lo. Parabéns pelo trabalho. Agradeço, é um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. É muito legal, né, vermos uma escola do DF, um núcleo de ensino do DF, vencer uma categoria nacional, né, Ana? Bem-vinda. Eu trabalho com educação empreendedora e é claro que eu fico muito feliz de ter aqui no DF um vencedor da categoria Ensino Fundamental Anos Finais, que trouxe um projeto inovador, transformador, né, inspirador para nosso sistema educacional e que muda as vidas, e que tem mudado a vida dos estudantes. Daqui a pouquinho você vai conhecer, né, com mais detalhes esse projeto, mas você tem alguns números para dividir com o nosso público, que são Exato. Nessa segunda edição do prêmio, a gente teve um encontro antes para falar e convidar os professores para participar do prêmio. Tivemos no Distrito Federal mais de 60 projetos inscritos. É um prêmio nacional, então foram mais de 3.400 projetos, né? Destes projetos, nós tivemos um projeto selecionado vencedor do Distrito Federal, com muito êxito. Já é o segundo ano que a gente ganha, tem uma categoria aqui no Distrito Federal. Isso mostra o quê? Que os nossos educadores estão fazendo a diferença, estão tirando um tempo para registrar o que, de fato, eles já fazem no dia a dia, né? Porque é um projeto do dia a dia. Vocês vão ver que esse projeto que o professor Francisco fez, ele já aplicou, já teve vários prêmios, né, professor? Sim. E esse foi mais um momento de dizer, olha o que a gente está fazendo de diferente no Distrito Federal. O Prêmio Educador Transformador é um momento de prestigiar o educador que vem fazendo. É um momento de reconhecimento, né? Então, é isso que a gente vê, que o Distrito Federal está saindo na frente, está cada vez mais mostrando o que ele vem fazendo nas escolas e transformando as vidas. Então, você deve estar curioso, né? Eu estou super curioso. Que projeto é esse? O que ele tem de tão inovador? Então, vamos lá. O nome do projeto é Projeto Rap, né? Em alusão ao gênero musical rap. A sigla RAP, ela significa Rhythm and Poetry, ritmo e poesia. Só que a gente ressignificou essa sigla trazendo para a realidade do sistema socioeducativo, como sendo ressocialização, autonomia e protagonismo. Então, é um projeto que a gente utiliza a linguagem poética do gênero musical rap como ferramenta de transformação de trajetórias de vida de jovens que estão cumprindo medida socioeducativa de privação de liberdade, lá na Unidade de Internação de Santa Maria, né? Eu sou professor de História e eu costumo dizer que não fui eu que escolhi o rap como ferramenta pedagógica, foram os próprios socioeducandos que me apontaram esse caminho. Lá dentro, para vocês terem uma ideia, Estevão, 90% dos socioeducandos se autodeclaram negros e negras, 100% são das regiões periféricas do DF em torno, e quando eu falo 100% não é exagerando não, eu estou lá há 9 anos, né? Ano que vem o projeto vai fazer 10 anos. Eu nunca tive alunos de bairros nobres, por exemplo, né? Então isso mostra um pouco da criminalização da pobreza, feita pelo nosso sistema de justiça, né? Infelizmente, só quem vai parar no cárcere no Brasil, seja no socioeducativo ou no prisional, são pessoas pretas, periféricas e empobrecidas, né? Mas, dito isso, são jovens que se identificam muito com a linguagem do rap, não só do rap, mas da cultura hip-hop como um todo. É muito presente na vida deles e delas. Então, como eu estava dizendo, não fui eu que escolhi o rap como ferramenta pedagógica. Eu talvez tenha sido o cara que teve a sensibilidade de perceber, conforme diz o Paulo Freire, né, nosso educador maior, que os nossos socioeducandos e os nossos educandos não são copos vazios. Eles carregam letramentos com eles e com elas que muitas vezes nós, educadores, não carregamos. E eles carregam essa potência do rap, da cultura urbana, da cultura hip-hop com eles e com elas. A bagagem é muito profunda e tem que ser respeitada, muito né? Profunda, tem que ser respeitada e valorizada. Sim, então, o que a sim. gente fez
foi exatamente oportunizar com que essa potência que eles já carregavam com eles e com elas fosse ainda mais amplificada. Agora, me chamou a atenção, o projeto já tem 10 anos, está completando 10 anos. Vai completar 10 anos ano que vem, né? Ele começou em agosto de 2015, né? Então, agosto... Sempre nessa vibe da música? Isso, assim, na verdade eu desenvolvi uma metodologia, é importante falar sobre isso também, né? Porque você preparar uma aula para o sistema socioeducativo é completamente diferente de você planejar uma aula para uma escola regular. Porque na escola regular você tem como dar continuidade nos conteúdos. Lá dentro é praticamente impossível, porque é muito rotativo. Você entra numa turma hoje, viu, Ana? E você entra nessa mesma turma na semana seguinte, já não é mais a mesma turma. Já teve jovem que saiu porque terminou de cumprir a sentença, tem jovem que está chegando para começar a cumprir a sentença, tem jovem que foi transferido de turma por conta de problema de convivência, transferido de turno e muitas vezes até de unidade. Como é que você conseguiu equalizar isso? Aí que está a metodologia que eu desenvolvi. Aqui no Distrito Federal, o nosso currículo em movimento, ele tem 3 eixos transversais, que é diversidade, direitos humanos e sustentabilidade. Então, comecei a elaborar aulas temáticas, abordando sempre algum tema dentro desses 3 eixos. Então, posso citar algum exemplo para vocês, só para vocês visualizarem como é que é a minha metodologia. Então, por exemplo, se eu for falar sobre comportamentos autodestrutivos, que é muito comum lá, né? Principalmente entre as meninas, quase 100% delas se automutilam. Muita ideação suicida, muita tentativa de suicídio e por aí vai. Então, é um ambiente de muito sofrimento. Então, se eu for tratar da questão do autocuidado, da prevenção aos comportamentos autodestrutivos, o que eu faço? Eu uso um rap como pretexto. Posso pegar, por exemplo, o Amarelo, do Emicida, que trata dessa temática. Então, a gente exibe ali a música ou o videoclipe, e a gente faz estuda a letra. Exatamente. A gente faz primeiro uma visão geral da letra, depois a gente vai fazendo a discussão trecho por trecho. E, no final, eu deixo eles e elas muito à vontade para manifestarem as aprendizagens na linguagem que se sentirem mais à vontade. Porque é importante dizer também que os jovens que lá estão, eles já estão sem frequentar a escola há bastante tempo. Alguns perderam até o hábito de pegar uma caneta. Então, se eu utilizo uma única ferramenta para avaliar, eu acabo excluindo os demais. Então, eu deixo eles à vontade. Tem uns que expressam as aprendizagens por meio de desenho, por meio de redação, por meio de poesia, e uma grande maioria por letra de rap. E aí que veio o X da questão. A gente começou a fazer um trabalho de musicalização dessas letras, né? Então, eu também, além de professor, eu sou produtor cultural, sou militante do movimento hip hop, e a gente costurou parcerias com produtores musicais, então eles fazem esse trabalho de musicalização, e as produções deles e delas, que não são musicáveis, digamos assim, também é valorizado, nada fica perdido, né? Então, os desenhos, as redações, as poesias, a gente compila em formato de livro, a gente já tem 3 livros lançados. Que legal. Tem um material para lançar mais 3 já livros. Tem CD? Tem 3 CDs, 4 CDs no formato físico. Hoje em dia, né, caiu em desuso, né? Hoje é EP, né? Então, hoje a gente tem muito material, né, nas plataformas digitais, em especial no YouTube, né? Porque os meninos gostam muito de se ver, eles gostam do videoclipe, de curta-metragem, enfim, de documentário. Então, a gente faz esse trabalho audiovisual. Então, no nosso canal no YouTube, se vocês quiserem também dar uma olhada, só pesquisar lá, @ProjetoRapDF, vocês vão ver lá nas redes sociais, tem bastante material, Instagram, Twitter, Facebook, e no YouTube, no nosso canal, tem bastante material lá também. É interessante, Ana, que essa história do Francisco nos leva a essa parceria do Sebrae com o GDF. Exato. Tem dado muito certo, né? Culmina, né? Porque ele usou de um instrumento, o projeto ele fala muito isso, como atrair o jovem. Como prender a atenção hoje do Exato. jovem? É o lúdico, e olha só, ele que falou, o estudante que escolheu o instrumento, né, que foi o rap, ele atraiu, ele levou conteúdo para dentro deste produto e conseguiu engajamento. E, o final, o protagonismo dos estudantes, que é exatamente, professor, o que a Educação que Transforma, que é o projeto que o Sebrae propõe. Levar conteúdos de empreendedorismo, sim, mas do jeito que eles consigam entender, absorver e eles protagonizar a mudança na vida deles, na escola, na família e na sociedade. É a nossa proposta. Você estava me falando que, ao bater um papo antes da gente começar a gravar aqui com o professor Francisco Celso, que tem como atratividade também, além da reinserção social, enfim, uma perspectiva de renda, né? Sim, sim. Uma profissão mesmo. Eu costumo dizer que eu não acredito em ressocialização sem promoção de renda, porque o que levaram esses jovens
à vida infracional foi justamente a condição de vulnerabilidade social. Então, o que a gente fez por meio de projeto, estava até conversando com a Ana aqui nos bastidores, né? É que a gente tem um trabalho hoje, a gente trabalha por meio de um tripé, na verdade. Além do processo de ressocialização feito lá na Unidade de Internação de Santa Maria, a gente tem um trabalho preventivo que a gente faz nas escolas regulares para evitar com que o jovem entre na vida infracional, porque depois que ele entra é mais difícil de romper esse ciclo. E a gente tem um trabalho de acompanhamento de egressos, para que o jovem que terminou de cumprir sua sentença, ele não volte a reincidir no ato infracional. E isso foi uma necessidade que a gente sentiu. Porque, muitas vezes, isso eu escutei de vários jovens, não foi só de um. Eles falavam, vou utilizar o linguajar deles, né? Eles falavam, professor, quando a gente está lá dentro, vocês até conseguem pesar na nossa mente. Mas, quando a gente sai, a gente volta para a mesma realidade de violência, de negação de direitos, né, que a gente estava inserido anteriormente. E não existe uma política pública eficaz de acompanhamento de egresso. Então, a gente começou a fazer um papel que, na verdade, deveria estar sendo feito pelo Estado. Então, a gente começou a inserir esses jovens no ciclo virtuoso da economia criativa, né, colocando eles na cena do hip-hop do DF, participando de saraus, de slams de poesia, de batalha de rima, de shows, de campanhas publicitárias. Por exemplo, em 2019, a gente fez uma campanha a nível nacional para o Conselho Federal de Química. A gente produziu uma música, né, chamada Rímica, que legal. Rima com Química, né, em homenagem aos 150 anos da tabela periódica, né, que 2019 está completando 150 anos. Então, todas essas atividades servem para complementar a renda. Não é a fonte de renda principal deles, mas é uma... Mas pode vir a ser. Pode vir a ser. Né? E a gente tem esse trabalho também, a gente se preocupa de fazer eles se enxergarem enquanto artistas, mostrando os caminhos, como é que faz um portfólio artístico, como é que faz um currículo artístico, como que eu tiro um CEAC, né, que é o Certificado de Ente Agente Cultural, como que eu posso disputar um edital público, como que eu posso ir atrás da iniciativa privada. Né? Então, a gente faz todo esse trabalho para eles serem, de fato, profissionais da economia criativa. Né? Um orgulho, Sebrae. Sim. É um prazer ser parceiro, né? Desse, né? Com certeza. São projetos assim, Esteve, que a gente vê que a educação, ela extrapola a escola, né? Ela é para a vida. E assim a gente vai ter pessoas diferenciadas, inspiradas, querendo fazer a diferença e empreendendo no Distrito Federal, né? Olha, é interessante a expressão, vocês conseguem pesar na nossa mente. Nos influenciar, nos chamar a atenção, nos prender mesmo a atenção. Então, eu estava também conversando com a Ana isso. Quando eles estão na vida infracional, existe uma cultura do crime. E você romper com a cultura é muito difícil, a não ser que você oferte uma outra cultura para eles. E aí o que a gente tenta fazer justamente é romper com a cultura infracional e inserir eles na cultura da economia criativa. Nesse ciclo virtuoso, nesse ciclo de virtudes, próximo de referências positivas, né, e, acima de tudo, promovendo renda. Então, a gente vem conseguindo êxito muito bacana. Para você ter ideia, o projeto vai fazer 10 anos, são 9 anos. De lá para cá, entre as meninas, a gente só teve um caso de reincidência. Opa! Então, é quase 100%. Nós estamos falando de mais ou menos quantas meninas? Olha, tem uma noção. As meninas a gente atendia até 2020, tá? Porque 2020 foi criada a foi criada a unidade feminina do Gama. Elas antes era uma unidade mista. Mas de 2015 a 2020 a gente atendeu ali cerca de 30 meninas por ano. Então, pegando aí, eu sou ruim de matemática, mas vamos 150, mais 200 ou menos por aí, meninas. 150 a 200 meninas, só uma reincidiu no ato infracional. Então, é quase 100% de não reincidência, né? Tem meninas que acompanham até hoje, desde 2018, que estão participando das atividades com a gente. Ano passado, por exemplo, teve 5 jovens, né, egressos, que eu acompanho desde 2018, que abriram o show do Diogo Nogueira, no Opera Hall, que é uma das maiores casas de show aqui do DF, né? Então, recebendo cachê, tendo a experiência ali de camarim, de backstage. Então, eles se sentiram assim, cara, sabe, nas alturas. Ele já até me respondeu, nem vou perguntar se está dando certo. Já deu mais que certo, 10 anos, né? Já está entrando aí na pré-adolescência, digamos assim, já está na pré-adolescência. E esses resultados são notórios, né? Uhum.
Então, é mais que um projeto, né, professor? É uma política pública mesmo que deve ser implementada e reformulada. É o meu sonho que se torne de fato uma política pública, né? Mas os impactos, eu costumo dizer que os impactos gerados são sim uma política pública, né? Você pega quase 100% de não reincidência entre as meninas. Entre os meninos esse número não é tão positivo, tá? É importante falar sobre isso também. Porque, infelizmente, os meninos são mais enraizados nessa questão infracional. Mas, mesmo entre os meninos, se comparado aos que não são atendidos pelo projeto, a gente tem conseguido êxitos, né, resultados incríveis, inserido eles também, né, nesse ciclo virtuoso que eu tanto tenho insistido em falar, né, porque realmente é um ciclo que vem trazendo... vicioso para o virtuoso. Exatamente, vem rompendo com o vicioso para o virtuoso. E é isso, rompendo com a cultura infracional e trazendo uma cultura libertária, uma cultura de emancipação. Isso é muito importante. Para finalizar, novidades até dezembro nessa Vamos ter uma nova edição, né, professor? Ele vai ser o nosso protagonista, né, o professor Francisco, desse novo ciclo que se inicia, que geralmente é ali de setembro. A gente já lança uma nova edição do Prêmio Educador Transformador e a gente convida todos a participarem, porque não é só o prêmio, não é só a participação, é você divulgar a iniciativa que está sendo realizada e inspirar outros educadores e até mesmo, como a gente falou muito aqui, que se torne uma política pública, né? O que esse projeto vem fazendo há 10 anos, a gente consiga, parcerias vão chegar, né, professor? E a gente consiga ir além de um projeto e, sim, tornar uma política pública aqui no Distrito Federal, já que a economia criativa é um fator de destaque para o Distrito Federal e, por que não, fazer o engajamento desses estudantes na nossa economia criativa. Ana, obrigado. Obrigada a você, Estevão. Obrigada, professor. Para quem está nos acompanhando. Cara, a mensagem final que eu deixo é que eu acho que o maior prêmio, né, é justamente ver esses jovens tendo suas trajetórias de vidas transformadas por meio da arte, da cultura, da economia criativa. E queria dizer para todas e todos que, ao contrário do que o imaginário social, né, reproduz por meio dos programas sensacionalistas, lá dentro não tem meninos e meninas problemas, tem meninos e meninas com muitos problemas. Lá dentro não tem meninos e meninas violentos e violentas, tem meninos e meninos que sofreram várias formas de violências desde os primeiros dias de vida e que, de repente, só aprenderam a dar como resposta para os seus conflitos a violência. Mas que, acima de tudo, eles são potência, né? E quando são oportunizados, eles conseguem voar longe, voar alto e, acima de tudo, voar com direção. Então, a mensagem final é: a juventude não é o problema do nosso país, a juventude é a solução. Professor, obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Obrigada, deixa eu só finalizar, é assim que faz? Isso mesmo. Tchau, pessoal, até semana que vem com mais um Papo Sebrae. Tchau, tchau. Tchau, tchau.